Expansão e ouro na América Portuguesa. Mapa mental. Para início de conversa, é necessário dizer que os holandeses foram expulsos do Brasil e passaram a produzir o seu próprio açúcar, fazendo com que os negócios brasileiros entrassem em crise. Nesse contexto, vai surgir uma figura controversa da história brasileira, os bandeirantes. Esses caras já foram tidos como heróis nacionais e um pouco mais adiante, como os grandes vilões da história do povo indígena. Deixando as polêmicas de lado, o fato é que os bandeirantes entraram no interior brasileiro em busca de índios, escravos fugitivos, essas bandeiras foram chamadas de sertanismo de contrato, e metais preciosos, que foram as bandeiras de prospecção. Em um primeiro momento, os bandeirantes, que eram em sua maioria jovens paulistas, atacaram principalmente as reduções ou missões jesuítas. Reduções ou missões, que eram os locais onde os jesuítas catequizavam os índios e transferiam a eles o modo de vida europeu. Os índios não bravios, os não selvagens, eram escravos mais valorizados. Por isso, os bandeirantes os queriam. É claro que os jesuítas não gostavam nada dessa ação. Os jesuítas, e diga-se de passagem, a coroa portuguesa, eram contra a escravidão indígena. Essa escravidão só era permitida em caso de guerra justa, ou seja, só poderiam ser aprisionados e tornados escravos os índios que enfrentassem a coroa. Na prática, os bandeirantes transformaram todos os índios em rebeldes para justificar a sua escravidão. De tanto procurar, os bandeirantes também acabaram realizando o sonho da coroa portuguesa. Descobriram no final do século XVII e início do século XVIII, na região das Minas Gerais, ouro e diamantes. Diante das descobertas, muita gente de fora vem para o Brasil em busca de riquezas. Os bandeirantes não ficam nada satisfeitos com os forasteiros e, como já de costume na história, vai rolar um fight. A Guerra dos Emboabas, que foi a luta dos paulistas contra os forasteiros. Diante dos conflitos e para regular a extração de ouro e diamantes, a coroa portuguesa vai intervir. Ela cria uma série de impostos, entre eles o quinto, que era uma taxa de 20% cobrada sobre todo o ouro extraído. Será que rolou o ouro sendo extraído e não contabilizado para não pagar o quinto? Será? Além dos impostos, a coroa criou também a Intendência das Minas, que era um órgão regulador da atividade mineradora, e as casas de fundição, uma espécie de Casa da Moeda. Você está sentindo falta das guerras? É claro que teve. Uma das mais famosas foi a Revolta de Vila Rica, atual Ouro Preto, ou Revolta de Filipe dos Santos. Os moradores de Vila Rica ficaram revoltados com a vigilância e a cobrança de impostos que estavam sendo realizados pela coroa. Se organizaram e partiram para a luta. O resultado? Os portugueses fizeram de conta que iriam negociar com os revoltosos, mas no fim acabaram suprimindo a revolta na base da força e um dos seus líderes, o Filipe dos Santos, foi julgado, condenado à morte, seu corpo foi esquartejado e arrastado pelas ruas da cidade. Depois desse episódio, a vigilância da coroa se tornou ainda mais severa. Acho que não era bem isso que os revoltosos queriam. Mas o fato é que a sociedade que estava se formando no Brasil, diferente da economia açucareira, era uma sociedade urbana, marcada pela ostentação e pela discriminação contra negros e índios. Negros esses que compunham a maior parte da população que era pobre. Poucos se deram bem com a exploração dos metais preciosos. Um outro ponto é que a descoberta do ouro trouxe inúmeras mudanças para o cenário brasileiro. Inclusive a capital saiu de Salvador e foi parar no Rio de Janeiro. Surgiram muitas cidades no interior do Brasil e o próprio Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil com os espanhóis, teve que ser revisto. Pois bem, senhores,
esse foi mais um capítulo da interessantíssima história do nosso querido Brasil. Muitíssimo obrigado pela atenção das senhoras e senhores. Espero que tenham compreendido. Valeu, nos vemos em breve. Fui!